Em conversas sobre psicologia, é comum ouvir a formulação comum de que, afinal de contas, o homem é um animal social e, portanto, por natureza, precisa se comunicar com outros como ele. Isso soa filosoficamente bonito. Mas será que é realmente assim? E se não existir um instinto social? Nos tempos antigos, quando as pessoas viviam em pequenas tribos, por qual motivo elas se uniam? Havia alguma necessidade de contato social ou era apenas uma estratégia para sobreviverem juntos? O que nos mantém unidos atualmente? Será que realmente precisamos nos socializar ou isso é apenas um sintoma de uma neurose social geral? Este artigo falará sobre a cola que forma e mantém unidos todos os vínculos sociais. Alguns pontos podem parecer desagradáveis e não muito óbvios, mas a verdade amarga é esta. A socialidade é mais uma doença do que uma natureza genética dos seres humanos. Para abordar de alguma forma esse tópico complexo, podemos começar com Freud e sua ideia dos dois principais complexos psicológicos. Freud acreditava que a psique de uma criança é moldada por duas figuras, a figura da mãe e a figura do pai. Geralmente, essas figuras são a mãe e o pai vivos, mas não necessariamente, já que mãe e pai, no conceito psicanalítico, são um certo tipo de relacionamento e não pessoas vivas específicas. O tipo de relacionamento materno pode ser estabelecido por 7 babás, e o tipo paterno, por um papai da paróquia mais próxima junto com o zelador do bairro. Não importa quem exatamente atua como pai e mãe psicológicos, o principal é o relacionamento específico que se forma entre eles e a criança. O papel da mãe é dar apoio psicológico à criança, em sua forma natural. Não há nada de errado com isso. A criança realmente precisa sentir o apoio de alguém mais velho e mais experiente. E se a psique da mãe fosse suficientemente equilibrada, não haveria dúvida de que o complexo materno é um problema psicológico. Mas como no mundo real a psique da mãe geralmente está longe de ser equilibrada, o apoio dado é colorido por emoções infantis e se transforma em pena. Uma mãe com uma psique distorcida não pode amar verdadeiramente seu filho. Na verdade, ela substitui o amor pela pena e quando a criança se comporta de forma inadequada, ela usa seu amor como meio de manipulação. 2 pontos. Se você for bom, eu amarei. Se você for mau, não o amarei. Assim, a criança, alimentada com o lamentável substituto do amor materno, encontra-se em um estado psicológico difícil. Ela não sabe como amar a si mesma ou a qualquer outra pessoa. Simplesmente não lhe foi mostrado um exemplo apropriado. Por esse motivo, desde os primeiros anos de vida consciente, ele forma um conflito interno, um sentimento de que há algo errado com ele, um senso de inferioridade. A mãe não consegue remover esse conflito, e a criança é deixada sozinha com seu infortúnio. Agora ela está condenada a buscar amor e aceitação nas relações com outras pessoas. Em palavras simples, essa situação é chamada de não amada. É assim que o primeiro polo da tensão psicológica interna é estabelecido. O nada. Isso é autopiedade inesgotável e busca constante por amor. Mas é preciso entender que essa pessoa ainda não sabe o que é amor, pois só conhece a piedade. Portanto, ela exigirá a piedade de outras pessoas e, depois de conhecer o amor, provavelmente nem o reconhecerá. Quando dizem que todos precisam de amor, estão falando exatamente desse problema. O complexo materno, a busca de aprovação, a autopiedade. Nenhum amor está implícito aqui. Esse raciocínio é apenas uma forma de justificar o sentimento geral de inferioridade. Nada mais. O homem não precisa de amor. Se a mãe ensina a criança a interagir com seu mundo interior, o papel do pai é preparar a criança para sobreviver no mundo exterior. Mas, assim como acontece com as mães, os pais geralmente não estão fazendo nada do que deveriam estar fazendo. Em vez de serem mentores, eles jogam seus próprios problemas mentais na criança e se transformam em guardas com um chicote, na forma de culpa. A tarefa do pai é ensinar ao filho como o mundo ao seu redor funciona e as leis pelas quais ele vive. Assim como um caçador experiente ensina um jovem caçador. Nesse treinamento, não há lugar para ensinamentos morais, mas, sendo o mesmo não amado, o pai, geralmente, toda a educação é reduzida à separação entre o bem e o mal, o certo e o errado, o bom e o ruim. E, a partir de sua posição de superioridade e autoridade sobre o filho, ele assume o direito de julgá-lo. Ele se torna a pessoa que decide se o filho é bom ou mau. Ele se torna a pessoa que decide se a criança é culpada ou não. Nessa situação, a criança, em vez de aprender a sobreviver no mundo real, é forçada a aprender a sobreviver no mundo fictício das leis e regras do pai. Em um esforço para evitar a culpa e a punição, a criança aprende a mentir, a fugir ou, em outra construção mental, a
a entrar em conflito e lutar pelo poder com o pai. E então, quando já tem seus próprios filhos, descarrega neles todos os ressentimentos acumulados, e o ciclo continua. Assim, o complexo paterno é uma bagunça de culpa e tentativas de lidar com ela. Uma maneira é enganar o pai, evitar a responsabilidade e escapar da punição. A outra é derrotar o pai, tomar seu poder e, assim, privá-lo do direito de julgar. É assim que o segundo polo da tensão psicológica, o orgulho, é formado. Essa é a necessidade de uma pessoa provar seu valor e sua correção para todos ao seu redor. Dessa forma, a pessoa tenta afirmar sua independência e se livrar de sentimento de culpa por si mesma e por seu modo de vida. O importante aqui é que a pessoa não é capaz de perdoar a si mesma e, por isso, é forçada a buscar o perdão de fora, como no caso da falta de amor materno real, quando a criança não é capaz de amar a si mesma. No caso do complexo paterno, a criança não é capaz de estabelecer suas próprias leis na vida e, portanto, faz o possível para se conformar ou lutar com as leis dos outros. Para fazer isso, ela precisa encontrar autoridades entre as pessoas e seguir seus éditos e receber sua aprovação, ou derrubá-las e destruir sua lei. Toda competição social e luta pelo poder se baseia nesse princípio. Cada vitória sucessiva cria uma doce sensação de conforto. Os vencedores não são julgados e, portanto, o vencedor está certo. Dessa forma, o conflito interno é removido por um tempo, mas o efeito da vitória externa sempre passa. O sentimento de culpa estabelecido desde a infância exige novos sacrifícios. Já fiz essa observação, mas vou repeti-la por precaução. Eu não estava falando de uma mãe e um pai vivos específicos, mas das pessoas que assumiram um papel ou outro. Assim, por exemplo, uma mãe solteira pode estar dividida entre dois papéis. Ou, com pais vivos, o papel paterno pode ser desempenhado, por exemplo, por um avô. Portanto, ao tentar por conta própria, leve em conta sua própria situação. Portanto, é a necessidade de desempenhar o papel de orgulho e insignificância que exige o estabelecimento de contatos sociais. Precisamos de outras pessoas não porque gostamos muito delas, e não porque essa necessidade seja inerente a nós por natureza, mas porque elas nos dão a oportunidade de, pelo menos temporariamente, aliviar o conflito interno, de nos reconciliarmos conosco mesmos e nos livrarmos da culpa. Vamos dar uma olhada mais de perto. O orgulho ou vaidade. A manifestação mais óbvia do problema do orgulho é a luta pelo poder. Isso inclui tudo, desde discussões de infância sobre quem é o pai mais legal até eleições presidenciais. Qualquer poder, real ou nominal, permite que você acalme o sentimento de dúvida. Todo mundo conhece o tipo de líder para o qual a sensação de poder é muito mais importante do que a finalidade para a qual ele foi concedido. O problema do orgulho inclui todas as competições possíveis, mundanas, esportivas e políticas. A vitória sobre um rival, mesmo em condições de jogo, é tão agradável à vaidade quanto ter poder sobre as pessoas. Além disso, há todas as formas de empatia pelos competidores. As pessoas participam de festas e torcem por seus times favoritos apenas para que possam se associar à vitória de outra pessoa e saboreá-la indiretamente. O mesmo pode ser dito sobre qualquer ideia e forma de sucesso social, negócios, ciência, criatividade. Sempre que há uma comparação de uma pessoa com outra, podemos falar de vaidade. Se as pessoas não tivessem problemas com o orgulho, ficariam satisfeitas com o mínimo necessário. E como isso afetaria o Estado moderno, que vive apenas provocando seus cidadãos a lutar por novos horizontes e alcançar novos patamares de sucesso. Nas relações com as pessoas, o orgulho se manifesta, por exemplo, como uma tendência a fazer avaliações. Em sua forma mais crua, é a crítica primitiva e a humilhação, que é tão fácil de observar em qualquer fórum ou nos comentários de qualquer blog. Uma forma mais sutil de orgulho é, ao contrário, o elogio. Pode parecer que o elogio é a elevação do interlocutor, mas na realidade a implicação é bem diferente. Afinal de contas, para elogiar, é preciso ter o direito de fazer uma avaliação e, para fazer uma avaliação, é preciso se colocar acima da pessoa que está sendo avaliada. Portanto, não importa o que o músico faça, latir ou lamber, em ambos os casos, ele se vangloria do seu orgulho. No relacionamento entre um homem e uma mulher, o orgulho também se manifesta em sua plenitude. As mulheres conquistam e subjugam os homens, formam seu séquito, afogando-se no sentimento eufórico da sua própria irresistibilidade. E os homens desempenham o papel de heróis amantes, cuja principal tarefa é levar para a cama o maior número possível de mulheres e, assim, provar seu valor. É possível dar muitos outros exemplos,
mas esperamos que você já tenha captado a pista principal e possa continuar a lista com base em sua própria experiência. Integridade ou sentimentos de inferioridade. A manifestação mais famosa do polo de nada é se fazer de perdedor. Ao se reconhecer como fracassado, a pessoa desiste de alcançar o sucesso e acha que essa é uma maneira maravilhosa de se afundar perpetuamente na autopiedade. Dessa forma, o conflito interno encontra a sua saída e perde a tensão. Especialmente se a pessoa conseguir encontrar um ouvinte grato e chorar em seu ombro. A sensibilidade e tendência a duvidar, o desejo de ser apreciado por todos, a obediência, a subordinação, tudo isso está no polo de nada. Por trás de tudo isso está o desejo de ser amado, o desejo de receber de fora a confirmação de que sou bom, de que sou digno de amor, de que tenho o direito de viver neste mundo. Aqui, do lado do senso de inferioridade das pessoas, há muitas religiões que protegem os pobres e os fracos de vida no mundo real. O exemplo mais vívido é o cristianismo moderno, que com toda a paixão protege os humilhados e insultados, dando-lhes conforto em seu seio e bloqueando todo o seu desenvolvimento mental e espiritual. Em um relacionamento homem e mulher, o sentimento de inutilidade é diretamente representado pelo consolo emocional mútuo. A mulher desempenha o papel de uma mãe amorosa para o homem, que acaricia, beija, sopra na ferida e o esconde de todos os problemas. E o homem faz o mesmo por ela, tem pena dela, acalma, enxuga suas lágrimas. Na vida social, o sentimento de inferioridade dita um padrão de comportamento extremamente temeroso, timidez, cautela excessiva, medo de conflitos, ceder tudo apenas para ganhar o amor de outras pessoas ou, pelo menos, para evitar o não amor de outras pessoas. Portanto, essa pessoa está sempre buscando compreensão, justifica-se e explica suas ações. Ao mesmo tempo, é muito tolerante com o comportamento alheio, perdoando aos outros o que não poderia permitir em nenhuma circunstância. O pêndulo do orgulho e do nada. Todos oscilam no pêndulo do orgulho e da insignificância. A única diferença entre as pessoas é a amplitude e qual polo se torna o ponto de apoio na vida consciente e qual polo age predominantemente de forma inconsciente. Estamos falando de um pêndulo porque sempre há um equilíbrio de energia entre os polos. Se uma pessoa ostenta excessivamente seu orgulho, é seguro dizer que, no fundo, ela sofre com o sentimento de sua própria insignificância com a mesma intensidade. E vice-versa, se uma pessoa desempenha diligentemente o papel de perdedor que precisa de amor e compreensão, podemos dizer que o outro lado de sua alma é dilacerado pelo desejo de afirmar seu orgulho. É possível fazer uma distinção entre introvertidos e extrovertidos. Os extrovertidos, por serem voltados para o exterior, geralmente se concentram em exibir seu orgulho. Para eles, é mais importante obter o reconhecimento de outras pessoas, obter sucesso social, derrotar todos os inimigos e amigos. E os introvertidos, por estarem concentrados em seu mundo interior, concentram-se mais em satisfazer seu senso de inferioridade. Eles não estão tão interessados no sucesso social. É muito mais importante para eles estabelecer relações com as pessoas de forma que todos os amem, leia-se, tenham pena e conforto. Ao mesmo tempo, todo extrovertido, de tempos em tempos, precisa de uma pausa, alguém para confortá-lo e consolá-lo, depois que a afirmação de seu próprio orgulho falhou por algum motivo. Então, o extrovertido precisa lamber suas feridas e, para isso, geralmente encontra apoio no outro campo, entre os introvertidos, que são ótimos em sentir pena de si mesmos e dos outros. E a mesma coisa acontece com os introvertidos. A autopiedade por si só não é suficiente para eles e, pelo menos ocasionalmente, eles precisam de injeções de elogios e reconhecimento social. Para isso, eles recorrem à ajuda de extrovertidos inveterados e orgulhosos. Essa é a base de toda a socialidade. A oposição interna de orgulho e insignificância encontra a sua descarga energética nas relações com outras pessoas. Precisamos de amigos, amantes, parentes porque não conseguimos equilibrar nosso mundo interior por nossos próprios esforços e, portanto, estamos balançando de um lado para o outro. Nós nos afirmamos e nos confortamos nos braços uns dos outros. Toda a sociedade se baseia na inquietação interior das pessoas. Dinheiro, cultura pop, ciência, guerras, religiões, relacionamentos, para onde quer que olhemos, encontramos os polos opostos do orgulho e da insignificância. Se tirarmos a discórdia interna da equação, o templo da socialidade desmoronará ao primeiro sopro de vento. Mas como todos participam da criação e do fortalecimento do jogo descrito, o edifício da socialidade é tão forte que pode resistir a qualquer furacão. Uma maneira de sair da situação. Os sábios dizem, não tente mudar o mundo,
Mude a si mesmo. Não faz sentido lutar contra moinhos de vento. É uma tentativa de mudar qualquer coisa no mundo ao seu redor. Tudo o que você pode fazer é parar de balançar seu próprio pêndulo e, quando ele estiver perto de parar, simplesmente pule dele. O lado prático da questão é muito individual para ser descrito em detalhes. É importante entender o princípio principal. A tentativa de se estabelecer em qualquer um dos polos não resolve a equação interna, mas apenas aumenta o desequilíbrio psicológico. Pode parecer que, com a conquista de algum marco no sucesso social, haverá um relaxamento e a luta cessará por si só. Mas isso não acontece. A cada passo no caminho do fortalecimento do orgulho, o polo de nada e o senso de inferioridade se tornam mais fortes e, portanto, a cada passo, serão necessárias vitórias cada vez mais maciças. Portanto, a busca pela realização e pelo sucesso nunca vai parar. Ela só pode ganhar velocidade, como o fluxo de um rio antes de uma cachoeira. O mesmo acontece com a autocomiseração. Ela nunca é suficiente. O consolo, por mais completo que seja, deixa o conflito interno inalterado. A outra metade da alma continuará a se esforçar para alcançar as alturas sociais, dividindo a psique em duas. Não há outra maneira de sair desse jogo a não ser parar de jogá-lo. Mas imagina como isso é difícil, pois na tentativa de parar, as mesmas forças demoníacas são incluídas no jogo. A autopiedade exigirá a continuação do banquete, e o orgulho defenderá o direito à autoafirmação. E mesmo quando uma pessoa percebe que o jogo leva a um beco sem saída e com toda a seriedade, tenta sair desse trem, ela está presa. O orgulho agora é jogado por meio da sensação de sua escolha e especialidade, e a sensação de nada vai jogar junto para proteger essa autoenganação da exposição. É fácil mudar o cenário, mas é muito difícil sair do palco.